Momento Cidade. Primeiro, você ajeita a postura. Cotovelos e mãos para cima. Depois acerta os pés, esquerdo na frente, firmando as pernas. E aí prepara os braços para lançar os jabs, os ganchos, os cruzados. E cuidado para não se descuidar, porque nesse ringue e nessa cidade, o adversário pode vir com tudo. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta: como o boxe se tornou parte da história de São Paulo? Nesse período de isolamento, o Momento Cidade está fazendo uma série de episódios diferentes. Nessas próximas edições, a gente conversa com pesquisadores que estudaram temas específicos sobre São Paulo e, de vez em quando, vamos além da capital paulista, para entender em detalhes o passado, os problemas e os avanços dessa região. Nesse episódio, eu converso com o pesquisador Breno Macedo. Ele é autor da dissertação Sangue, Suor e Lágrimas, o boxe em São Paulo de 1928 e 1953, orientada pelo professor Flávio de Campos e defendida na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FEFELESH. Meu nome é Breno Macedo, tenho 31 anos, sou mestre em História Social pelo Departamento de História da USP, da FEFELESH. Além de acadêmico, o Breno é professor de boxe e ex-pugilista. E foi a paixão dele por esse esporte que fez com que ele decidisse estudar a história do boxe em São Paulo. Na realidade, quando eu entrei na faculdade, eu nunca imaginei que eu conseguiria unir boxe e história. Eu ainda era atleta, mas eu já gostava muito de história e decidi fazer faculdade que não tivesse relação com a minha ocupação de boxeador. Durante a graduação, o Breno conheceu o professor Flávio de Campos, que é coordenador do Ludens, o Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Futebol e Modalidades Lúdicas da FEFELESH. Depois de trabalhar como estagiário do Ludens, o Breno iniciou a sua pós-graduação como pesquisador do núcleo. Inicialmente, minha ideia era estudar a história do boxe brasileiro, de uma forma genérica. Mas, com o tempo, eu fui percebendo que era muita coisa para ser estudada e eu fui diminuindo tanto o meu recorte temporal como o meu recorte geográfico. Esses recortes nortearam o mestrado, que se concentrou na história do boxe na cidade de São Paulo, entre os anos 1928 e 1953. O recorte geográfico se deu por motivos óbvios. Eu sou paulista, eu sou nascido e criado dentro do universo do boxe paulista, cresci ouvindo histórias e convivendo com personagens desse cenário, então foi um tanto quanto óbvio a minha escolha por estudar o boxe em São Paulo e não no Brasil. E também com relação ao recorte temporal, eu decidi pegar esse período de 28 a 53, porque em 1928 acontece um fato de bastidores, digamos assim, que foi muito importante para a história do boxe paulista, que foi a chegada de duas famílias em São Paulo, a família Zumbano e a família Joffre, que posteriormente se uniriam através de um casamento entre um treinador e uma irmã de boxeadores da família Zumbano. Então este treinador Joffre, que na verdade era um argentino imigrante em São Paulo, chegou em 1928. E essa família de 9 irmãos zumbanos chegaram do interior de São Paulo também em 1928. E foi na junção dessas famílias que nasceu o Éder Joffre. Conhecido como Galo de Ouro, o Éder Joffre é um dos nossos maiores atletas. Na modalidade, ele foi tricampeão mundial, campeão peso-pena e campeão do peso-galo pelo Conselho Mundial de Boxe e pela Associação Mundial de Boxe. À esquerda de Éder, cruzado sensacional, errando Éder Joffre, ainda tenta com a sua direita, vai terminar a luta, termina a luta, Éder Joffre e Juan Antônio Lopes, do México. Em 1992, ele se tornou parte do Hall da Fama do Esporte lá nos Estados Unidos. Muitos especialistas consideraram ele o melhor pugilista da década de 60, na frente do Muhammad Ali, que ficou em segundo colocado. E eu encerrei a pesquisa em 1953, que é justamente o ano em que o Éder Joffre faz sua estreia como amador. Então a minha ideia, a minha proposta era tentar entender como era o boxe em São Paulo antes do Éder Joffre. A ideia do Breno era entender como, onde e quem praticava boxe em São Paulo durante esse período de formação do nosso maior boxeador.
E uma das principais descobertas dele foi que, antes do Éder Joffre, o boxe nem tinha uma casa oficial. Então ele foi praticado em circos, teatros, cinemas, pavilhões de circo, rinques de patinação, uma série de lugares que acabaram recebendo boxe, mas não de uma forma continuada. Então ficava 1 ano, 2, 6 meses e mudava, ia para outro lugar. E sempre na região central da cidade, na ladeira Porto Geral, na região do Anhangabaú, que era ainda, eu acho que a cidade ainda rodava muito em torno do centro. Somente a partir da inauguração do estádio do Pacaembu, em 1940, é que o boxe ele começou a sair do centro. E sair do centro foi um grande acontecimento nos anos 40. Quando inaugurou-se o estádio municipal do Pacaembu, eles argumentavam que, apesar de ter que tomar ônibus e ter que sair do centro da cidade para poder assistir às lutas de boxe, o estádio, o ginásio tinha uma boa estrutura e valia a pena, e a Federação Paulista deixava ônibus à disposição, né, ensinava as pessoas aonde pegar o ônibus para ir até o Pacaembu. Então é uma coisa muito interessante você imaginar como que o Pacaembu, que hoje em dia é quase na região central da cidade ou numa área nobre da cidade, na década de 40 ele era tido como distante, como afastado, né? Mas quem eram os praticantes de boxe na época? A maioria das pessoas que praticavam boxe no Brasil, em São Paulo principalmente, eram pessoas até os anos 40, majoritariamente, eram imigrantes europeus, descendentes de imigrantes europeus. Então, muitos italianos, muitos descendentes de italianos, muitos portugueses, descendentes de portugueses também. Esse foi o grupo que formou, vamos dizer assim, o boxe paulista. Obviamente que também tínhamos pessoas negras que praticavam boxe, mas nesse primeiro momento da formação do pugilismo paulista, elas não tiveram tanta relevância. Somente a partir da metade dos anos 40 que começou a ter uma predominância de pessoas pretas no boxe paulista, que desde quando começou, no meio da década de 40, nunca mais parou. Para o Breno, essa mudança está relacionada à mudança da própria população da cidade. E é por isso que, na opinião dele, estudar a história do esporte pode servir como uma janela de observação da sociedade. Analisar a trajetória do boxe em São Paulo ao lado da trajetória da cidade, né, de como a cidade se desenvolveu, como a cidade se tornou o que ela é hoje, é de suma importância, porque você consegue formar peças de um quebra-cabeça que você consegue entender tanto como o boxe se desenvolveu, se estabeleceu, por que ele é hoje o que ele é, através desse estudo, e também o contrário, de como a cidade foi se adaptando. Então você vai entendendo como que a cidade ela se adaptou ao boxe, a cidade se transformava e o boxe permanecia, e permanece até hoje. E saber quem eram os praticantes do boxe, onde eles se reuniam e como eram esses espaços, ajuda a gente a conhecer um pouco mais sobre a história das pessoas que fizeram a cidade. Se você quer saber mais sobre a pesquisa do Breno Macedo, o link para a dissertação Sangue, Suor e Lágrimas, o boxe em São Paulo de 1928 e 1953, tá nesse post no site do Jornal da USP. O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A edição de som é do Guilherme Fiorentini. A narração, reportagem e produção são minhas, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet. Momento Cidade.